Boa noite, querida comunidade, é uma alegria estar aqui nesse dia tão especial de celebração, reunidos em comunidade. Eu sou o pastor Sérgio, eu fui convidado para também juntos podermos celebrar nessa noite tão especial, o segundo final de semana na Quaresma, e eu acolho vocês com a palavra do lema da semana. As senhas diárias, elas são diariamente um versículo do Antigo e do Novo Testamento, mas também durante a semana sempre há um versículo que é um lema. E o lema dessa semana é o resumo de toda a palavra de Deus, da mensagem das Escrituras e do plano de Deus para este mundo, para esta vida, que está lá em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se um dia perguntarem qual é o resumo de toda a palavra da obra de Deus neste mundo, nós temos isto resumido nesse versículo. Então podem decorar, que vale muito a pena, porque Deus de fato amou o mundo de um jeito que só Ele pôde, ao ponto de dar o seu único Filho. Eu também quero trazer as senhas do dia deste final de semana, de Josué 21:11, que diz: empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus. E de 1 João 5:3, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Que assim, na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos reunimos e assim também celebramos nessa noite especial. Eu quero convidar a cantarmos o primeiro hino do nosso inário, do livro de canto da igreja, o hino 341, Amanhecer. 341 também está ali no mural.
Nós, como comunidade reunida, temos o nosso culto, mas também as crianças que aqui hoje estão têm um momento especial, o seu culto. Por isso, paralelamente, eu convido agora as crianças a virem até a frente, para que também, como comunidade, junto com a orientadora, possamos ter um momento de oração e assim também enviar essas crianças para que também ali elas sejam edificadas junto conosco. E assim, queremos desde já também agradecer as orientadoras que se prepararam, também se organizaram, para que possamos também entregar às mãos de Deus esse momento. Assim como estamos agora, oramos. Senhor, obrigado. Obrigado que o Senhor nos acolhe e cuida de nós, desde o batismo e durante a vida toda. Também agora nesse momento especial, esteja com as orientadoras, com as crianças, para que também seja um momento especial, lúdico e de fortalecimento e edificação na fé. Isso, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos estas crianças e este momento. Por Jesus Cristo, que assim também oramos. Amém. Amém. Abençoado momento também de culto infantil. E como comunidade, aqui também reunida, quero convidar a termos mais um momento de louvor, cantando o hino O Profeta 322. O hino O Profeta 322.
Eu não sei se no meu e no seu peito a voz de Deus tem gritado, tem ardido. Eu também não sei como foi a sua semana, o que você passou, o que você pensou e o que você fez. Mas é na presença de Deus que nós, como comunidade, entendemos quem nós somos, para que também Deus possa ser quem Ele é. E quando olhamos para nós mesmos, nós muitas vezes, em muitos casos, vemos coisas tristes, coisas que a gente pensa, poxa, eu não deveria ter falado, não deveria ter feito, não deveria ter agido daquela forma. Mas essa é a nossa essência pecadora, que grita e fala às vezes muito mais alto do que a gente pode ouvir a voz de Deus. E o culto é o momento em que colocamos essa dor, esse peso, esse pecado aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Especialmente nesse tempo de Quaresma, quando nós somos convidados a refletirmos, pensarmos nessa caminhada que levou o Filho de Deus à cruz do Calvário. O salmista, lá no Salmo 38, verso 4, já diz: estou me afogando nos meus pecados, eles são uma carga pesada demais para mim. Uma carga pesada demais para mim, para nós. Para que nós também possamos, na presença de Deus, ter proveito do que Deus tem para nos dizer nessa noite, para também podermos aproveitar em nossa vida, praticarmos a fé, nós somos convidados a nos descarregar, derramar toda a tristeza, pecado e angústia aos pés do Salvador. E para isso eu convido a quem puder se colocar de pé, como um sinal também de reverência na presença de Deus, e assim queremos orar. Eu inicio a oração e ao final eu deixo um espaço de tempo para que cada um faça no seu coração uma oração diante de Deus, e aquilo que pesa, que machuca, possa ser também trazido diante de Deus. Oramos. Deus de amor, é na Tua presença, Senhor, que estamos e confessamos que muitas vezes, de diversas formas, não conseguimos crer no Teu Filho Jesus Cristo, nem no que Ele fez e nem em quem Ele é. Por isso, Senhor, nos ajude nessa incapacidade que nós temos, porque não conseguimos nem mesmo às vezes crer no que as Tuas Escrituras testemunham a respeito de Ti, do Teu amor, pois às vezes usamos de desculpas para justificar o nosso descaso com as coisas da fé. Tanto ouvimos às vezes também falar do Teu amor dentro da igreja e também fora, mas nem sempre ouvimos e conseguimos seguir isso como cristãos e como igreja. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa porque sem Ti e sem a Tua misericórdia não podemos continuar. E tudo que nós ainda temos em nosso coração, queremos também no silêncio, individualmente, colocar na nossa oração, na Tua presença. Isto fazemos agora. Senhor, Deus de amor, obrigado porque o Senhor nos ouve, obrigado porque o Senhor acolhe a nossa oração e também a confissão dos nossos pecados. Pedimos a Deus perdão por tudo isso que colocamos nessa oração, mas também por aquilo que talvez tenhamos esquecido, deixado de lado, ou até porque nós nos envergonhamos, mas o Senhor sabe o que é. Por isso, te pedimos e rogamos por Teu perdão e Tua misericórdia em Cristo Jesus. Amém. O salmista, o rei Davi, no Salmo 51, verso 10, quando ele faz a sua confissão
a partir do seu adultério com Batseba, ele coloca no verso 10 a seguinte afirmação: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Que assim também, a partir daquilo que vocês entregaram aos pés da cruz, possam também serem assim perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que esse perdão agora também dê uma vontade firme e nova, para que possamos recomeçar, nos reconciliar e nos animar a partir do perdão e da graça do nosso Senhor. Amém. Convido a sentarmos e, em preparação também às leituras bíblicas previstas para essa noite, quero convidar a cantarmos e louvarmos Grandioso és tu. Hino 623. Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar na cruz Jesus sofreu. A gratidão, meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alto que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Diante da grandeza de Deus, vocês também provavelmente estranharam alguma coisa neste ambiente de culto. Gente, eu não trabalho em borracharia, não estou vendendo pneu, mas hoje o nosso texto bíblico nos faz refletir em algo que muitas vezes tem tudo a ver com estepe de carro. E vocês vão entender o porquê. E para isso eu convido a abrirmos as nossas Bíblias para a primeira leitura desta noite, do Salmo 84, do verso 1 até o 6. Primeira leitura do Salmo 84, do verso 1 até o 6. Quem também se prontificou para fazer as leituras pode vir até a frente, então ler o Salmo 84, 1 a 6
e depois na sequência temos ainda o Evangelho, Lucas 18, 9 a 14. Página 645. Assim diz então a palavra do salmista. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Até aqui, muito obrigado. E do Novo Testamento lemos então o Salmo, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, o verso 9 até 14. Evangelho de Lucas, capítulo Passo a ler. 18. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Palavras do Senhor. Amém. Assim como estamos, também oramos. Senhor, obrigado por tua palavra, que nos orienta, que também nos anima e nos fortalece na fé. Esteja também neste momento, abrindo os nossos ouvidos, tornando fértil o nosso coração, para que possamos entender o que o Senhor tem preparado para nós. Por Cristo Jesus, que assim oramos e pedimos. Amém. Amém. Obrigado também pelo auxílio nas leituras. Querida comunidade, podemos nos assentar e, como eu já havia dito, antes os textos bíblicos começam a apontar para nós qual é o caminho que eu estou tentando traçar a partir desse step que também eu trouxe hoje para cá. E a minha pergunta, que talvez é feita a partir dos textos do Salmo e do Evangelho de Lucas, é que o salmista vai falar do templo e do culto, no caso do templo, e de como o salmista se alegra em estar celebrando, como nós nessa noite aqui estamos. E a parábola que Jesus conta é a parábola que acontece no contexto do templo, de 2 pessoas vivendo e praticando a sua fé. Só que de um jeito que talvez para nós seja um tanto quanto ou interessante ou diferente. Mas os 2 episódios acontecem no templo. Um exalta o culto
e outro demonstra uma oração, ou melhor, dois tipos de oração de duas pessoas diferentes. E por isso que eu quero começar perguntando para vocês, se nós cremos, não precisam responder, tá? É só ficar no coração de vocês fazendo essa reflexão. Nós acreditamos que Deus ouve a oração? Nós de fato temos isso como uma certeza? Ou a gente às vezes fica pensando, puxa, eu já orei uma vez para ganhar na Mega Sena e não ganhei. Então será que dá para acreditar nesse negócio ou não? Não é essa a pergunta que eu estou fazendo, tá? Eu estou perguntando, vocês acreditam que Deus ouve oração? E a outra pergunta, Deus responde oração? Ou não? Se responde, de que forma? Essas perguntas a gente quer hoje, nessa noite, tentar responder a partir do texto bíblico. E também entender o que as Escrituras nos dizem a respeito desse tema. E por que falar de oração no segundo culto na Quaresma? No segundo final de semana da Quaresma, nós temos aqui o roxo, né, que já também começa a apontar para esse tempo de preparação para a Páscoa, de reflexão, de meditação. E uma das coisas que talvez as pessoas mais têm em mente é fazer algum tipo de jejum. Não sei se vocês têm essa prática aqui, mas algumas pessoas dizem, olha, no tempo da Quaresma não vou cortar barba, aí eu já não sei se é jejum ou é falta de vontade, né? Não vou comer chocolate, não vou consumir bebida alcoólica, não vou comer carne na sexta-feira, toda sexta-feira, ou durante o período todo. Enfim, as pessoas são muito criativas, na verdade, em fazer jejuns, em fazer algo para tentar refletir sobre esse tempo de Quaresma. Ok, mas o que não fazemos enquanto, aliás, o que nós fazemos enquanto jejuamos? Nós só ficamos sem comer a carne, sem comer o chocolate, ou sem uma refeição durante o dia? Ou a gente preenche esse momento com alguma coisa diferente? Toda vez que a gente fala em meditação, em momento de reflexão, a coisa mais óbvia a se preencher um tempo que a gente tira algo do nosso dia a dia é colocar algo no lugar. Nós não podemos simplesmente deixar de fazer a refeição. Porque eu estou de jejum, não vou comer hoje. Mas o que eu vou fazer nesse tempo? O tempo da Quaresma, a vida cristã, ela nos convida a conversarmos com Deus. Então, nesse momento que eu faria a minha refeição, eu vou orar. Nesse tempo que eu ia, sair para beber com os meus amigos, eu vou num culto. Ou seja, não é simplesmente deixar de fazer algo, mas é trocar. É colocar algo exclusivamente para Deus no lugar. E aí, nós podemos olhar para a Bíblia como um todo e ver que a oração, desde o Antigo Testamento até o Novo, tem um papel muito especial. Os cristãos podem falar de Deus falar com Deus em qualquer situação, boa ou ruim, na alegria, no dia a dia, também na angústia e no sofrimento. Salmos são exemplos de orações em diversos contextos. Eu vou citar 3 salmos para a gente ter uma ideia do que o salmista orava e registrava. Isso também é uma dica interessante. Se você às vezes se perde na hora de orar, então escreva a sua oração. Não é problema também. Os salmistas faziam isso, eles escreviam as suas orações. Salmo 18, verso 6 diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou de todos os meus temores. Ou ainda o Salmo 86, 7. No dia da minha angústia clamei a ti, pois tu me responderás. Essas e outras passagens bíblicas vão afirmar como os salmistas tinham convicção de como Deus age a partir da oração. Porém, a oração, ela pode cair
no exemplo do step. Por isso eu trouxe o step. Em que momento a gente usa o step? Quando o carro, domingo de manhã, tá tudo meio igual esses pneus aí, eu vou trocar para ir para o culto. Ou, olha, vou plantar uma flor no step. Não, pelo contrário. O step é exatamente a opção que nós temos quando lá no meio do nada, num domingo de passeio, fura o pneu. E aí eu lembro que, será que eu calibrei o pneu, o step? Será que eu trouxe ele junto? Tem gente que tira às vezes para colocar coisa, né? Será que eu trouxe ele junto? Ou seja, aí a gente lembra que ele existe. E aí a gente começa a ter uma segunda preocupação. Ok, agora eu furei o pneu, mas e o step? Espero que todo mundo aqui que tem carro sempre calibre o step junto com os pneus, né? Que cuide da manutenção do step, para tudo estar sempre 100% em dia. Mas esse é um perigo muitas vezes da vida de fé. Da gente cair numa rotina em que a oração não é mais algo que faz parte do dia a dia, antes das refeições, de manhã quando acorda, ou de noite quando vai, antes de dormir, mas se torna só alguma coisa que a gente usa quando a água bate no pescoço. Fiquei doente, alguém da minha família está doente, estou angustiado por causa de uma coisa que eu tenho que fazer ou tenho que entregar. Aí, meu Deus, me ajuda, o que eu faço agora? Senhor, e agora? Ou seja, a oração se torna o step na vida de fé, ao ponto de que só lembramos que nós podemos orar quando a coisa fica complicada na nossa vida. Senão a gente ora lá no culto, junto com o pastor, a gente até dá motivos de oração, mas a gente acaba se esquecendo no dia a dia. E aí quando precisa, quando a coisa aperta, a gente recorre para esse step. E tem o histórico também, texto na Bíblia, que nós podemos olhar e ver de que forma Deus age quando o seu povo acaba tratando a oração e a relação com Deus da mesma forma que um step. Lógico que na Bíblia não existia step, né? O dia que existir carroça, tiver step, daí é outros 500, né? Mas nesse caso a gente vai falar como uma analogia. E aí quem tem a sua Bíblia e quiser abrir o nosso texto previsto para hoje, lá de Jeremias capítulo 14, do verso 7 ao 10, eu leio para nós, que faz alusão aos textos também que nós lemos antes, mas Jeremias capítulo 14, versos 7 a 10, do 19 ao 22. Assim está escrito: o meu povo disse: ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajudes. Como prometeste, como o Senhor falou, muitas vezes nos afastamos de Ti e contra Ti temos pecado. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Por que é que tens de ser como estrangeiro em nossa terra, ou como um viajante que só pousa uma noite? Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa, como um soldado que não tem força para defender os outros? Mas Tu, ó Senhor, estás entre nós, e nós somos o Teu povo, não nos abandones. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar, por isso não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. 19 e 22. Ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Por que nos feriste tanto que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Esperamos que íamos ser curados, mas o Senhor veio, mas o que veio foi o terror. Ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra Ti. Lembra das Tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que haja
Que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo, e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor, nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas as coisas. Até aqui a leitura do texto de Jeremias. Se vocês repararam, são trechos de oração do profeta Jeremias em nome do povo e Deus respondendo. São orações em que há um diálogo do profeta como representante do povo, ou seja, orando com o povo, e Deus respondendo a essa profecia. Mas aí que está o detalhe. Por que eu falo de estepe e nós a partir desse texto? Se a gente lê o profeta Jeremias desde o início até esse ponto, a gente vai ver que ele está fazendo uma denúncia porque o povo de Judá começou simplesmente a achar que era um povo especial. Se vocês lerem outros profetas e a Bíblia, vocês vão ver que Israel era dividido em reino do norte e reino do sul. Ou seja, o reino do norte, onde ficava então Samaria, que era a capital, e Jerusalém ficava no sul, a região de Judá. Quando o exílio veio e levou o pessoal do norte, alguns fugiram para o sul, lá ficava o templo de Deus, o grande templo de Jerusalém, e aí o povo do sul falou, olha só, está vendo? O povo do norte era povo de Deus, mas eles pecaram, fizeram um monte de coisa errada, esqueceram de Deus, e eles foram então levados pelo exílio. Agora nós temos o templo, nós estamos fazendo culto, nós temos Deus morando entre nós. E o fato de eles levarem isso tão a sério, eles criaram uma forma de religiosidade um tanto quanto artificial e superficial. Eles iam no culto do templo, faziam as orações, tudo que tinha que ser feito, mas saindo do templo, eles praticavam as piores coisas que Deus aqui, nesse trecho, em alguns momentos, diz isso claramente. Se lermos o texto de Jeremias, a gente vai ver que há exploração de pessoas necessitadas, corrupção no governo, idolatria, falsos profetas, ou seja, há uma lista enorme de coisas que as pessoas simplesmente faziam e achavam que estavam quites com Deus, que estava tudo em ordem, porque eles iam no culto e eles faziam as orações no culto. Mas no dia a dia, para além daquele momento religioso, eles viviam igual pessoas sem religião, pessoas sem fé, se assemelhando a outros povos que Deus usa como exemplo negativo. E nesse contexto, Jeremias é chamado para trazer essa profecia e dizer para o povo, olha gente, vocês estão se desviando. Isso é ser profético. Ou seja, um profeta no Antigo Testamento sempre foi alguém que Deus chamou para apontar o dedo e dizer, olha, vocês estão errando aqui, ali, naquele outro, e desse jeito não se faz. Por isso, voltem para Deus, olhem para o Senhor Deus que cuidou de vocês até aqui. Ou seja, o profeta não é aquele que simplesmente acusa, é alguém que diz, gente, olha o que vocês estão fazendo, parem para pensar. Mudem a atitude de vocês e olhem para Deus, e não somente para vocês mesmos e para as coisas que vocês acham que é certo. E quando Jeremias fala isso diretamente para o povo se arrepende e confessa o seu pecado. E nós lemos essas confissões várias vezes, nós confessamos nosso pecado, por exemplo no verso 20 do capítulo 14, aqui também no verso 7, nós confessamos os pecados que nos acusam, ou seja, aquilo que nós fizemos no início do culto, aquele povo também faz diante de Deus, porque eles entenderam, nós estamos errados e a nossa única salvação, o único caminho, a única solução para a nossa vida é Deus, é a fé nesse Deus. E por isso, nós podemos entender a partir desse texto, o povo todo desviado, Deus teve que enviar um profeta para chamar a atenção dessa gente, e ainda assim, essa gente orou.
Ou seja, eles usaram, de certa forma, Deus como um step. Mas Deus ouviu ou não ouviu essa oração? Ouviu. Ou seja, Deus ouve toda e qualquer oração. Ah, pastor, então significa que eu preciso orar só, ou devo orar só quando está difícil a coisa? Não. Pelo contrário, o texto bíblico diz que a nossa vivência de fé, ela deve ser respaldada a vida inteira, é um viver na fé, e não só pontualmente aqui, ali, mas sempre que eu puder, sempre que eu conseguir, se eu puder me organizar para conseguir fazer isso todos os dias de uma rotina de oração, melhor ainda. Mas se eu conseguir fazer isso com certa regularidade, não só quando a coisa está boa demais ou ruim demais, mas tentar viver essa vida de fé, a partir da oração, eu também estarei sempre de novo sabendo que estou na presença de Deus. E por isso nós já temos uma das respostas que nós temos, da pergunta que eu fiz no início. Nós cremos que Deus ouve a oração? Podemos crer, porque as Escrituras testemunham disso, e o próprio profeta que intercede pelo povo, que estava totalmente desviado da vontade de Deus, Deus afirma: olha, eu não gostei do que vocês fizeram, não gosto, mas eu estou ouvindo a oração de vocês. E é interessante que Deus não diz: olha, eu ouvi a oração de vocês, eu perdoo vocês e agora vai ficar tudo bem. Na verdade, Deus deixa que o juízo aconteça. Deus perdoa, mas as consequências do erro do povo ainda assim é colhida. Jeremias e todo o povo de Jerusalém é levado para o exílio babilônico. Ou seja, o templo é destruído, as coisas são roubadas, pessoas são mortas. Tudo que aconteceu lá no Reino do Norte acontece agora em Jerusalém. Mesmo Deus tendo perdoado. O que isso significa? Que Deus ouve a oração, Deus perdoa, mas as consequências precisam ser colhidas. Deus não nos tira desse mundo e diz: agora está tudo bem, vocês estão no paraíso. Não, nós continuamos nesse mundo. Então, se eu errei com o meu próximo, pedi perdão, Deus perdoa. Mas qual é a consequência disso? Eu preciso ir lá e pedir perdão para essa pessoa e me reconciliar com ela, porque Deus já me perdoou. Então a consequência é saber que eu vou ter que conviver com esse erro. Mesma coisa se eu roubar, a consequência é que eu tenho que devolver o que eu roubei, e ao mesmo tempo eu preciso admitir, e se eu precisar ir para a prisão, pagar uma multa por isso, essa é a consequência. Nesse mundo nós vamos ter consequências, mas diante de Deus nós somos perdoados. Por isso um ladrão pode ser perdoado por Deus, mas isso não os tira da cadeia, não o liberta disso, porque ele ainda assim neste mundo vai precisar pagar pelas consequências do seu erro. E o povo de Deus não foi diferente. Então, que isso nos mostra que Deus, na fragilidade humana, nos entende, nos ouve e nos acolhe. Mesmo quando nós somos tratados igual um step, ou aliás, tratamos Deus como um step, só lembramos dele na angústia, ele ainda assim escuta, porque ele se faz presente nesses momentos. E aí a outra pergunta é: e Deus responde a oração? Bom, eu posso concluir que se ele deixou as consequências acontecerem, talvez ele não perdoou, ou ele não ouviu. Só que o texto bíblico diz claramente que Deus perdoou esse povo, mas não tirou as consequências dos erros dele. Ou seja, Deus ouve as nossas orações. Também aquela que diz: Deus, eu joguei 6 números, eu quero ganhar a bola toda na Mega Sena. Deus ouve essa oração. Mas qual é a resposta? Qual resposta Deus pode dizer? Não, hoje não, talvez não nessa sua vida, infelizmente não vai dar. Ou espera um pouco mais. Ou então, às vezes, uma cura. Pessoas dizem: Senhor, eu gostaria de ser curado. Às vezes Deus diz: calma, ainda não, talvez lá na frente. Ou Deus diz: ok, semana que vem está tudo resolvido. Ou seja, Deus tem esse poder. Por isso, quem lembra da oração que Jesus nos ensinou? O que Jesus diz? A tua vontade.
que a tua vontade seja feita e não a minha. Ou seja, quando nós deixamos que Deus seja Deus e nós sejamos nós. Isso é uma oração. Por isso que a oração que Jesus coloca no templo, tanto do publicano quanto do mísero pecador, Jesus faz essa diferenciação, enquanto que um diz: olha como eu sou bom, não sou pecador como aqueles outros, não sou isso, bate no peito. O outro, todo humilde, não queria nem olhar para cima, disse: Senhor, perdoa. Porque ele reconhece quem ele é e reconhece quem Deus é. E nessa oração, sempre que oramos, nós devemos pedir aquilo que está no nosso coração, seja algo que a gente talvez ache absurdo, ou quase que impossível para Deus. Pedimos e podemos pedir com fé, mas também precisamos entender que a resposta final é de Deus. E às vezes, tem uma frase que eu gostaria de deixar com vocês, que eu li certa vez, ou ouvi, que basicamente diz assim: a oração nunca vai mudar a Deus, mas pode mudar o nosso coração. A oração não muda Deus, porque Deus continua sendo Deus, mas ela muda o nosso coração. Às vezes, de tanto a gente orar por um tema, a gente daqui a um tempo começa a entender o que aquilo significa e Deus trabalha em nós, para que nós também, talvez até no futuro, mudemos a nossa oração. A oração que no início era: Senhor, faz isso por mim, no final pode ser: Deus, o Senhor me conhece, que seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Isso é vida de fé e oração. E nós possamos, assim como muitos que antes de nós viveram a fé, buscaram a Deus e a oração, também nesse tempo de Quaresma, antes da Páscoa, possamos exercitar isso. Trocar, talvez, se nós temos o hábito de fazer jejum de alguma coisa, trocar o momento do jejum por oração. Ou então dizer: nesse momento de Quaresma eu vou tentar fazer uma oração por dia, vou começar a tentar viver a minha fé nesse diálogo com Deus. Converse, fale, Deus está aí para te ouvir. Fale do teu jeito. Deus entende não só o que a gente fala, mas entende o nosso coração. Então não existem palavras erradas, jeitos errados e formas erradas. Só existe oração, o falar com Deus e viver a partir disso. Por isso, lembre-se, como o texto bíblico ressalta: Deus ouve a oração, não abandona o seu povo e as pessoas que Ele tanto ama. Talvez essas pessoas não tenham a oração atendida como a gente mesmo quer, mas Deus cuida de nós. E também, com o povo de Israel, Ele foi para o exílio junto, assim como o profeta foi. Se eu fico doente, no desespero, Deus também está ali junto comigo. E se eu não escuto a resposta de Deus, talvez é porque Deus quer que eu fale. E a oração é o melhor lugar para isso. Se eu não escuto a Deus e a resposta de Deus, então talvez Deus quer que eu fale, porque talvez eu precise falar. Que assim, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, cuide de nós, nos fortaleça na caminhada e que possamos falar tudo o que está em nosso coração, sempre na presença dEle. Amém. Como resposta também à palavra que ouvimos, eu convido a quem puder se colocar de pé, para que possamos confessar a nossa fé cristã, dizendo com as palavras que há mais de 2000 anos a igreja já usa, em quem nós cremos. E o credo apostólico, ele não é uma oração, ele é uma confissão de fé. Então eu sei de pastores que dizem: olha gente, vamos fazer como lá na antiguidade, vamos olhar para a porta e falar para fora. Mas eu gosto do credo apostólico como uma confissão pública, e nós podemos dizer olhando uns para os outros: em quem eu creio? Quem é esse Deus que eu acredito? Vamos tentar fazer esse exercício essa noite também? Olhando para quem está à sua volta e pronunciando as palavras do credo apostólico, quando dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Se é isso que nós cremos, que Deus também seja assim louvado. Peço que tomemos assento e assim podemos também louvar a Deus com o hino 612. Eu vou contar uma breve história, porque esse hino ele foi composto de uma forma que talvez hoje a gente perdeu um pouco. Esse hino foi basicamente reduzido a velórios e sepultamentos. Mas pelo contrário, se a gente prestar atenção nesse hino, é um hino de vida cristã. Tem um hino alemão que uma das frases para mim me marcou a vida inteira, que diz assim, eu vou traduzir, lógico, né? Nós nunca podemos cair mais fundo do que a mão de Deus. Ou seja, nós nunca podemos cair num lugar tão mais fundo que não seja nas mãos de Deus. Ou seja, nós devemos sempre crer e segurar firme, porque Deus sempre estende a mão ao pecador, ao que está em sofrimento, mas também a nós, seres humanos amados por Ele. E por isso queremos cantar esse hino, então, o hino 612. Segura na mão de Deus.
assim como estamos, oramos. Senhor, obrigado, porque o Senhor sempre estende a mão a nós, que o Senhor também sempre quer nos ouvir. Obrigado, Deus, por teu grande amor e teu ouvido que sempre ouve e está atento ao que temos a dizer. Também porque nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis, de angústia, de dor, de doença, de sofrimento, o Senhor continua com a mão estendida. Cuida de nós, para que possamos sempre lembrar da tua bondosa mão e possamos segurar nela, para que nos mantenhamos firmes na fé e fortalecidos no teu amor. Isso nós te pedimos e também agradecemos por termos isso em ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar alguém da comunidade, talvez, que ficou responsável por trazer os avisos. Pode vir adiante também, e eu gostaria de forma pessoal também agradecer a equipe técnica que está fazendo com que esse culto também seja então transmitido, gravado, assim como também o louvor. Que bom que vocês hoje estão aqui, que bom que vocês vieram. Quando eu cheguei aqui também, quando o pastor Johnny me convidou, ele falou que teria um grupo que estaria fazendo um curso, ou seja, isso também significa um desfalque aqui na comunidade, mas que bom que eles podem estar ali reunidos como igreja também, se fortalecendo na fé, também se instruindo para poder contribuir na comunidade com os seus dons, e que nós estamos aqui nessa noite também para poder celebrar. Que bom que você veio. Então, uma boa noite a todos, e especialmente então ao pastor Sérgio por trazer o louvor, né? E receba o nosso carinho em nome do presbitério e de toda a nossa comunidade. Seja sempre bem-vindo, tá? Obrigado. Eu também ao Evandro por trazer os louvores do hino aqui para conosco, tá bom? E os avisos então são o seguinte: quarta-feira, às 14h30, OASE, no Lar do Idoso. A primeira quarta-feira do mês, sempre a OASE vai no Lar do Idoso fazer oração com eles. Então, quarta-feira, às 14h30, OASE. E na quarta-feira também, normalmente tem coral, mas excepcionalmente nessa quarta-feira não haverá coral. Mas então, excepcionalmente nesta quarta-feira só, mas o resto das quarta-feiras terão. Então, estão todos convidados que quiserem. Inclusive, estão precisando de vozes masculinas, femininas, criancinha, todas. Deu uma defasada aí, mas com certeza Deus vai reerguer o nosso coral com a bênção de Deus, né? E ainda dispomos de devocionário Orão de Família e Castelo Forte ao preço de R$40 a unidade, e as senhas diárias ao preço de R$30. Então, quem se sentir tocado e quiser, pode chegar na secretaria e falar com alguém que estará encarregado disso. E também ainda temos os blocos de ação entre amigos. Ainda temos bastante blocos. Se você não pegou, às vezes, que quiser colaborar com a comunidade, esses blocos, o dinheiro que será arrecadado, todo o teor vai ser no projeto da nossa casa do pastorado, que será feito aqui, porque agora, como muitos não sabem, a comunidade virou, muitos ainda não sabem, a comunidade virou paróquia, né? Então agora tem que ter a casa do pastor aqui. Então esse dinheiro vai ser revertido todo na construção da casa do pastor. Então a gente está pedindo ajuda para vender. Quem não pegou, de se sentir tocado, quiser pegar, ajudar, é um bloco de 20 números, cada número é R$5, perfazendo o valor de R$100 o bloco. Então a gente pede encarecidamente que ajude-nos, por favor. E daí na sexta-feira, dia 6 de março, será o Dia Mundial de Oração. Aqui na igreja, o Dia Mundial da Oração é dia 5, né? Mas aqui na comunidade será dia 6, sexta-feira. Então, está sendo convidado a nossa comunidade também. Esse ano será feito aqui, porque sempre é uma junção de Mafra, Rio Negro, Itaiópolis, se não me engano, e Lapa, né? Então, esse ano agora caiu aqui para Mafra. Então, estão todos convidados também, às 14h30. E também, eu queria avisar, muitos que não sabem, já perguntaram para mim, inclusive, também. Ali na frente tem uma urna, um cofrezinho, espécie de um cofre ali. Essa urna ali é especificamente para doações para o coral. Para o coral, quem quiser se sentir tocado, ajudar para o coral,
faz favor, qualquer dinheiro, valor ali é bem-vindo, porque Deus não quer saber quanto você está doando, sim, né? Mas quer saber se essa doação vem do coração ou não. Então, toda a doação que for ali, ela é usada no coral para translado, para fazer, às vezes, apresentações em outros lugares, para, às vezes, a tesoureira lá reclama bastante que, às vezes, fica faltando um mês, assim. A pessoa, às vezes, não consegue pagar, né? Porque, por causa, hoje em dia, a gente sabe que a situação financeira está difícil. Então, a tesoureira tem que repor esse dinheiro, então a gente pega num caixinha. Então, a gente pede, se alguém se sentir tocado, faz favor de colocar qualquer valor de 1 centavo para cima, será bem-vindo na presença de Deus. E também temos as inscrições dos confirmandos. Quem ainda não fez essa inscrição pode comparecer na secretaria de terça-feira, das 7h30 às 12 horas, e falar com a secretária, de terça a sexta, das 7h30 às 12 horas, e munido de um certidão de batismo e do comprovante da contribuição. E daí fala com a secretária ali, que ela já vai ver ali as contribuições no notebook lá. E as ofertas hoje, as ofertas que fora dos envelopes, fica na comunidade, é para o local mesmo. E o próximo culto será sábado, às 19 horas, com Santa Ceia. Então, estão todos convidados. E como o pastor Sérgio falou, então, agora eu já tinha feito aqui, vou falar também, que o pastor Johnny está em curso em Porto União, em curso juntamente com várias lideranças da comunidade. Então, por isso que ele não se faz presente. E que muitos talvez ainda não conhecem o pastor Johnny, né? Mas no próximo sábado ele estará aqui. Então, estão todos convidados para o próximo culto no sábado com Santa Ceia. E de aviso seria isso, uma abençoada noite a todos, uma excelente semana e um excelente mês, né, que começa amanhã, na paz de Cristo. Uma boa noite. Obrigado. E assim, enquanto também podemos contribuir com as nossas ofertas, cantamos o hino da bênção irlandesa, também nos preparando para a oração final e a bênção. Então, durante esse hino, nós então também recolheremos as ofertas.
convido a nos colocarmos de pé e assim também termos um momento de oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida, pelo amor, tudo que o Senhor tem nos dado. Também essa possibilidade de podermos falar contigo, sermos também alimentados por meio da tua palavra e assim nos fortalecermos na caminhada. Oramos, Senhor, pelos grupos que estão fazendo curso em Porto União. Senhor, fortaleça a comunhão, também capacite tanto aos orientadores quanto às pessoas que estão ali assistindo, tomando parte, para que possam desenvolver as suas capacidades e na alegria disso, voltarem aqui para a comunidade e te servirem com alegria. Também, ó Deus, oramos por nossa igreja, nossas comunidades, também agora por essa paróquia, por essa nova paróquia, seus planos, seu ministro que aqui está, Senhor, cuida, para que também a tua obra possa ser feita e também Mafra possa perceber o teu agir nesta cidade por meio desta comunidade. De forma especial, colocamos as pessoas que sofrem em tuas mãos, ó Deus, por causa do luto, por causa de uma doença, ou até mesmo por solidão. Muitas vezes essas pessoas estão caladas e angustiadas, e nós queremos orar por elas. Cuida delas, Senhor, e coloca a tua mão bondosa sobre elas, para que também lembrem de Ti e possam ser cuidadas por Ti. Tudo mais que ainda temos em nosso coração, em nossa mente, queremos colocar na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão como um gesto também de recebimento. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Por isso, vão na presença do nosso Deus, amparados e cuidados e confiantes que aqui de novo nos encontraremos na presença de Deus. Amém. Um ótimo sábado à noite ainda agora e um abençoado final de semana. Amém.